Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta também pela Rede Alesp, voltando com o nosso jornal, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Eu recebo já aqui nos nossos estúdios o deputado Paulo Fiorilo, do PT. É um prazer tê-lo aqui novamente nos nossos estúdios, deputado. Prazer é todo meu, até para poder contribuir com o debate com aqueles que nos acompanham pela Rede Alesp. É isso mesmo. E, deputado, o senhor foi eleito recentemente presidente da Comissão de Assuntos Internacionais. A gente sabe do trabalho que o senhor faz com o cônsul italiano aqui no estado de São Paulo. Qual, então, a sua perspectiva para a comissão no próximo biênio? Então, a Comissão de Relações Internacionais, ela pretende dialogar com os vários consulados que estão sediados aqui no estado, buscando parcerias e também aproveitando para apresentar a esses cônsules o estado de São Paulo na sua mais diversidade regional, econômica, turística, cultural possível. Então, a ideia é que a gente possa trazer para próximo dos prefeitos do interior países que têm interesse no desenvolvimento econômico regional. Não só no desenvolvimento econômico regional, mas também de explorar outras perspectivas nas cidades que nós temos aqui. Vou dar um exemplo que eu não conheço pessoalmente, mas prometo que vou conhecer, o prefeito de Pedrinhas Paulista. Eu tive junto com o deputado Camarinha numa conversa com o prefeito, e essa cidade, ela é uma réplica da Itália. Eu falei com o cônsul, ele tem todo o interesse, a gente vai promover uma visita. Agora, não vamos só a Pedrinhas, nós vamos discutir também com as cidades do entorno, pensando como é possível aproximar a Itália de regiões como Pedrinha Paulista, que é uma cidade que está a 500 quilômetros daqui da cidade de São Paulo. E essa aproximação, não é, deputado, por mais que as pessoas pensem na parte cultural, é uma aproximação também econômica, no sentido, quando o senhor fala de desenvolver ali algo econômico na região, gerar empregos, uma coisa vai levando a outra, né? Claro, a ideia é que você possa, a partir dessas relações, fortalecer vínculos econômicos, mas obviamente que você vai trazer também a cultura, a gastronomia, a história. Isso tem uma importância muito grande. É uma troca de informações que fortalece uma relação que é tão importante. A gente falou da Itália, mas a gente tem dialogado com o consulado da Suécia, com o consulado da China. Nós tivemos uma conversa com o cônsul do Japão, da Coreia, tivemos conversa com a cônsul do Canadá, da Holanda. Então, assim, a ideia é que a gente fortaleça as relações do maior parlamento estadual do país com os consulados aqui da nossa cidade, do nosso estado. Isso também significa, deputado, essa via de mão dupla no sentido de ajudar a desenvolver economicamente o estado de São Paulo. Então, você vai girando a roda econômica no estado de São Paulo, mas essa conversa entre legislativo e também esses outros países ajuda em que, efetivamente, no legislativo? Eu digo, no trabalho mesmo dos deputados dentro da Casa Legislativa, pensando no estado. Vamos a alguns exemplos que eu acho que são importantes. Nós estamos vivendo uma crise sanitária que não tem comparação. Não dá nem para comparar com o que aconteceu há 100 anos atrás no mundo. A gente está vendo uma coisa ímpar. Nós temos mais de 450 mil óbitos, 1.000 pessoas que morreram nessa pandemia. Você tem a China como principal parceiro na produção de vacinas, Sim. com insumos. E a gente tem um governo federal que, invariavelmente, distrata a China, tem um discurso que não contribui para que se fortaleça relações, e nós dependemos muito da China nesse momento para os insumos. O que nós temos feito e o que a gente quer fazer? Manter essa relação de proximidade. A China tem uma importância muito grande para o Brasil. Nos últimos 5 anos, a gente tem 70 bilhões que foram investidos da China nas relações comerciais. Então, nós queremos fortalecer essa relação. O que pode agregar para o parlamento? Nós podemos discutir legislações que em outros países já avançaram. Vou dar um exemplo aqui. Carro elétrico, que é o próximo passo. Sim. Nós precisamos ter leis que normatizem. A questão da informação. Hoje, você tem no seu smartphone
todo tipo de informação. E é preciso que se normatize. Então, nós precisamos aprender ou procurar em outros países que já avançaram nesse sentido para apresentar legislações pertinentes. Nós vamos ter um problema gravíssimo com a água, né? Possivelmente nós vamos enfrentar falta de água no estado de São Paulo, no Brasil, por conta da estiada, por conta da falta de chuvas. Esse debate nós podemos fazer, inclusive, com outros países que têm interesse em discutir e apresentar alternativas. Vou dar um exemplo, Israel. Eu tive a oportunidade de visitar Israel quando fui vereador e eles, para poder ter água potável, têm um trabalho de dessalinização do Mar Morto. É possível pensar alternativas? Claro que é, o mundo tem muitas delas e nós precisamos colocar o maior parlamento em sintonia com essas alternativas. E a gente entende que o trabalho, né, justamente do senhor, dos deputados, vai além do Estado, né? Isso que o senhor está contando para quem está em casa e que não entende o porquê de se ter a Comissão de Relações Internacionais, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Então é importante você ir além do seu Estado, não só com as conversas com os outros estados, mas com os outros países, de entender essas demandas, porque em algum momento ela vai facilitar a vida de quem mora no Estado. Vou dar um exemplo que eu acho que ajuda muito. Nós tivemos no final do ano passado fazendo uma visita numa cidade chamada Apiaí, a cidade que está no Alto Vale do Ribeira. E nós levamos o cônsul e a vice-cônsul da Itália para conhecer aquela região. Já tínhamos feito uma reunião virtual com o cônsul da Itália e com o cônsul de Israel. O cônsul de Israel não pôde fazer a visita, nós levamos o cônsul da Itália para conhecer uma região que tem um potencial turístico enorme, que tem cachoeiras, que tem passeios, que tem mirantes e que poderia ser desenvolvida com parcerias internacionais. O que o cônsul disse? Paulo, aqui, se a gente fizesse um sobrevoo com um drone e divulgasse pelas agências internacionais da Europa, você teria uma quantidade enorme de pessoas querendo conhecer a região. E, na mesma conversa, o pessoal da cooperativa de banana estabeleceu uma relação para fornecer bananas para a escola italiana aqui em São Paulo. São pequenos exemplos que podem ajudar a mudar uma região, uma área econômica, uma cidade. Agora, apostar na relação. Sim. E a Assembleia, ao recuperar a Comissão de Relações Internacionais, que já existiu aqui, mas que deixou de existir, ela dá um passo importante para fortalecer essas relações. Aqui nós recebemos embaixadores, cônsules, mas nós precisamos ter o que também apresentar a eles para manter uma relação mais próxima. O governo do Estado instalou já 2 escritórios em países como China, um escritório, e o outro no Emirados Árabes. E ainda tem a perspectiva de instalar alguns escritórios. O governo está fazendo o seu papel. Agora o parlamento tem que fazer o seu. Por quê? Porque o parlamentar é o único que conhece, às vezes, o Estado melhor do que qualquer outro. Pelas viagens, pelas relações, pelos prefeitos, pelos vereadores. Então nós precisamos aproveitar esse conhecimento, esse acúmulo e aproximar os países das cidades, principalmente as pequenas. Eu falei de Pedrinhas Paulistas, falei de Apiaí, mas muitas outras cidades pequenas nunca tiveram a oportunidade de receber um representante de país na sua cidade. Hoje, a gente já teve em Apiaí, tive com o cônsul da Itália em Araraquara, o próprio cônsul já viajou para outras cidades que a gente tem relação, e a ideia é fortalecer esse intercâmbio, pensando sempre como é que a gente desenvolve, gera emprego, melhora a qualidade de vida das pessoas que mais precisam nesse momento em que a gente tem 14 milhões de desempregados. É interessante nessa sua fala, deputado, porque justamente o senhor falou, né, de algumas cidades, até que quem nos assiste nesse momento talvez não tenha um conhecimento que existe essa cidade no estado de São Paulo. E para essa cidade, para esses municípios, é importante ter alguém também, então no caso o senhor, que faça essa interlocução também para eles, para que eles tenham uma perspectiva econômica diferente de grandes cidades que a gente tem no interior paulista, né? É preciso se pensar também no micro. Aliás, é o que nós mais temos no estado de São Paulo, são pequenas e médias cidades. As grandes cidades, elas por si só, já estabelecem relações. Você pega a cidade de São Paulo, tem uma secretária de Relações Internacionais. Mas você pega Apiaí, Pedrinhas, ou outras cidades, Itapirapuã Paulista,
você pode pegar Buritama, são cidades menores e que não têm essa perspectiva, apesar de ter muita coisa para mostrar. Nós vamos fazer no próximo dia 31, que é uma segunda-feira que vem, uma reunião da Comissão de Relações Internacionais com a cônsul da China, doutora Chen Pengdi, para poder aproximar a China da Assembleia Legislativa. Isso tem uma importância fulcral nessa relação tão difícil que a gente está vivendo, por conta do negacionismo do presidente da República, que afasta a China do Brasil. E vamos realizar, no dia 7 de junho, o encontro com prefeitos do Pontal do Paranapanema, com 3 cônsules, da Suécia, da Itália e da China. É isso que pode ajudar a abrir portas, a gerar perspectivas de desenvolvimento econômico regional para as pessoas que mais precisam no interior do estado. Deputado Paulo Fiorilo, agradeço, viu, o senhor estar aqui com a gente dentro dos nossos estúdios, contando então para a população como será então o trabalho da Comissão de Relações Internacionais aqui na Leste. Muito obrigada e bom trabalho, viu? Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Sempre. Em ambiente virtual, a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, celebrou um ato solene do Dia Estadual da Liberdade Religiosa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, abriu a solenidade. O evento contou também com representantes de grupos religiosos e o repórter Fábio de Lima acompanhou o ato solene. Veja como foi. Damaris Moura, do PSDB, celebra o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, hoje, dia 25 de maio. O evento, ocorrido ontem à noite, teve a participação de renomados líderes religiosos, além de autoridades. O presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, do PSDB, fez a abertura do evento, a pedido da própria deputada doutora Damaris Moura. Sob a proteção de Deus, iniciamos no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, atendendo a solicitação da deputada doutora Damaris Moura, a abertura do ato solene online em celebração ao Dia Estadual da Liberdade Religiosa. De modo bem simplificado, a liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar cultos ou tradições referentes a estas crenças, de manifestar-se em sua vida pessoal, conforme seus preceitos, e poder viver de acordo com estas crenças. Abraham Goldstein, representando a comunidade judaica, enalteceu o trabalho da deputada Damaris Moura na luta pela liberdade religiosa. Venho reiterar os nossos mais sinceros agradecimentos, parabenizando a doutora Damaris, nossa deputada estadual, Damaris Moura, e sua equipe pela elaboração e incansável atuação no nosso Parlamento Paulista para a aprovação da Lei Estadual da Liberdade Religiosa, número 17.346, promulgada pelo nosso governador João Dória, doutor João Dória, e publicada no dia 12 de março do corrente ano. Mohamed Euzogbi, representando a comunidade muçulmana, destacou o que diz a Constituição Federal sobre liberdade religiosa. O Brasil ele traz em sua Carta Magna um artigo que garante a liberdade religiosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. O secretário executivo da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, Hélio Carnassali, lamentou o alto número de pessoas pelo mundo que ainda estão privadas de escolherem a própria religião. Pouco mais de 5 bilhões de pessoas não têm acesso à liberdade religiosa ao redor do mundo. Estão privados por leis governamentais que não permitem o livre exercício da crença segundo os ditames da consciência da pessoa, não permitem a mudança da religião, não permitem a renúncia da religião para não crer em nada, simplesmente estão debaixo de uma égide intolerante que muitas vezes se manifesta em atos de violência e atos de perseguição. O secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, Ganou Diop,
participou do evento direto dos Estados Unidos e com tradução de Williams Costa Jr., enfatizando que cada pessoa, com sua religiosidade, é mais importante que qualquer templo religioso. But please, for tonight, Mas, por favor, por hoje à noite, remember, lembre, you are sacred. você é sagrado. More than temples, Mais que templos, more than mosques, mais que mesquitas, more than any holy place. mais do que qualquer lugar sagrado. A deputada Damares Moura encerrou o evento agradecendo a valiosa contribuição de todos os participantes. Agradecemos àqueles que fizeram as suas participações durante este ato solene e quero fazer este agradecimento na pessoa do Dr. Ganun Diop, que nos falou diretamente dos Estados Unidos e que certamente representou o sentimento de todos nós nesta noite, que é um sentimento de celebração, mas é também um sentimento de compromisso que nós temos que renovar diariamente para defendermos com adequação, para protegermos e promovermos para todos e em todos os lugares o direito à liberdade religiosa. E agora a gente fala aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o Comitê Estadual de Políticas Públicas para a Primeira Infância. O Comitê Estadual de Políticas Públicas é um grupo de trabalho que passa a ter um papel importante na elaboração e implementação do Plano Estadual pela Primeira Infância. A primeira infância é o período de vida de uma criança que compreende entre a gestação e os 6 anos de idade. É quando a aprendizagem de habilidades e o desenvolvimento de aptidões e competências acontecem, então, com maior facilidade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Paola Apolinário. Ela é coordenadora estadual do programa Criança Feliz. Boa tarde, Paola. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Júlia. Tudo jóia? Prazer tê-la aqui conosco, falando sobre o Comitê Estadual de Políticas Públicas. A gente estava dizendo agora na abertura o quanto o comitê será essencial nas políticas públicas que pensam sobre a primeira infância. Hoje, qual que é o trabalho do comitê? Então, na verdade, esse comitê ele já está instituído no governo do estado desde 2017, né, por meio aí de um programa federal que eu coordeno aqui no estado, que é o programa Criança Feliz, que tem como modelo já de governança que o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, eles instituam aí os seus comitês, né, intersetoriais para discutir aí políticas públicas de primeira infância. Então, num primeiro momento, esse comitê ele surge com essa proposta, né, de acompanhar, de planejar, acompanhar e monitorar as ações do programa propriamente dito, por ser um programa intersetorial. Então, o Estado já instituiu esse comitê em 2017, e aí em 2019, quando eu assumo a coordenação do programa, e a gente também começa a se aproximar mais da frente parlamentar pela primeira infância aqui no estado, esse comitê ele ganha mais corpo, vamos dizer assim, né? Ele ganha mais musculatura, onde a gente então amplia aí o nosso escopo de ações, voltando aí um olhar mais para as ações do estado mesmo, tentando casar os nossos programas de forma articulada, visando aí garantir uma proteção aí às nossas crianças em todo o território do estado de São Paulo. Então, ele foi sancionado agora dia 4 de maio, né, de 2021, então foi instituído o Comitê Estadual de Políticas Públicas para a Primeira Infância. Na verdade, ele teve uma alteração de nomenclatura, né, e também teve um escopo aí maior de ações aí de forma intersetorial. Então, o objetivo dele é realmente planejar e articular essas ações aqui no âmbito do estado, contribuindo aí para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Este comitê, ele tem representatividade do governo, né? Nós temos 11 membros aí titulares e suplentes, que são representantes do governo e das organizações também da sociedade civil, tá? Paola, agora uma outra questão, né? O quanto as ações voltadas à primeira infância, elas impactam positivamente no desenvolvimento dessa criança depois dos 6 anos, né? Nós dissemos agora na abertura da entrevista que essa primeira infância é da gestação até os 6 anos de idade. A gente sabe que essa base
né, em todos os sentidos para a criança, ela vai ter um reflexo na adolescência e no momento de adulto também. Sim, a ciência ela já mostrou que se nós melhorarmos as condições de vida das crianças agora, né, garantindo a elas saúde, afeto, nutrição, segurança, educação de qualidade, esporte, lazer, né, que é tudo que a criança precisa para se desenvolver também, a gente aumenta aí muito a possibilidade de que ela tenha um futuro melhor. Então, quanto antes essa intervenção acontecer, mais chances a gente tem dessas crianças alcançarem aí o seu máximo potencial, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui que o governo de São Paulo é signatário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, então, o da região Sudeste foi sediado aqui na capital, em dezembro de 2019, o nosso Comitê do Estado, ele está alinhado aí também à Agenda 2030, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é exatamente isso que vem dizer para a gente, que o melhor investimento para o futuro é aquele que atende às necessidades urgentes do presente. Então, sim, é preciso a gente agir agora para que a gente garanta aí uma infância plena aí a todas as nossas crianças. Paula, a gente tem aqui no Estado, né, a Lei 17.347 de 2021, que é de autoria da deputada Marina Elô da Rede, que institui, então, como você disse, a política estadual pela primeira infância. Como, então, juntamente com a lei, o comitê pode também avançar nessa discussão aqui no Estado de São Paulo? Porque tendo uma lei, significa que os municípios eles precisam se adequar a essa questão. Sim, exatamente. A gente tem se aproximado muito, né, da deputada Marina Elô, inclusive fizemos uma rodada semana passada com a região aí de Marília para começar aí a apresentar a política estadual pela primeira infância, que carinhosamente a gente chama de PEP, né? Então, a ideia realmente essa, é casar a política, né, com este comitê intersetorial que já existe, para que a gente consiga chegar até os municípios, estreitar um diálogo, né, com os gestores, além de representantes aí da saúde, da educação, da cultura, do sistema de garantia de direitos, para que realmente a criança pequena ela seja aí, prioridade absoluta e seja reconhecida aí como uma cidadã de pouca idade, né, que a gente fala. Então, essa lei ela é muito importante porque coloca o princípio da criança pequena como prioridade absoluta, ela está alinhada totalmente ao marco legal da primeira infância, que é o que a gente chama também de Estatuto da Primeira Infância, né, onde ele diz a importância, né, de se investir nesse comecinho da vida, que essa faixa etária realmente que compreende aí do nascimento até os 6 anos de idade, é o período mais importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, a lei ela está alinhada ao marco legal, né, propondo aí essa articulação de todas as políticas públicas voltadas aí para garantir esse desenvolvimento integral. E a lei também ela foi elaborada com ampla participação da sociedade, né, organizações sociais, especialistas, secretarias estaduais. Este comitê mesmo participou, né, da elaboração da política. Então, agora é a gente implementar o nosso plano estadual da primeira infância. A gente já tem um plano estadual com indicadores, com diagnóstico, né, da primeira infância aqui no nosso território. Então, agora é realmente rever esse plano, implementar esse plano e que a gente consiga aí chegar até os municípios para que eles instituam os seus comitês da primeira infância para começar a discutir uma política pública voltada para essa primeira infância e essa etapa tão importante. Então, a gente percebe que os municípios que, por exemplo, já têm o programa Criança Feliz, já têm aí os seus comitês instituídos, né, e já estão aí numa fase de elaboração de planos municipais, né? Então, a gente tem agido nesse sentido, fortalecendo aí essa proteção social aí nos territórios. Paula, hoje, antes mesmo da lei ser instituída, enfim, hoje quais eram os principais desafios diante dessa primeira infância, o que não vinha sendo condizente para essas crianças? Não é importante que a gente tenha um cenário
do antes e de qual a perspectiva, então, de mudanças caso haja essa questão? Sim, o grande desafio que a gente tem hoje, acho que a pandemia está mostrando isso para a gente, é a intersetorialidade, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem, é realmente olhar para essa criança de forma integral e integrada, olhar a criança na sua totalidade, porque aí a gente não tem uma visão fragmentada, né? Então, a assistência, o que acontecia? A assistência olha para a criança, né? De uma forma isolada, de repente, da saúde, a saúde vai olhar só as questões da saúde, a educação olha só as questões da educação, a cultura a mesma coisa. Então, hoje existe um movimento realmente de articular essas políticas públicas para que todos tenham uma visão holística mesmo dessa criança, para que a gente possa começar a falar em desenvolvimento integral na primeira infância, porque a intersetorialidade é isso. O que ela vem trazer para a gente? A garantia de direitos, né? Não tem como a criança se desenvolver de forma plena se cada política pública olhar para ela de forma isolada. Então, esse movimento ele veio muito forte a partir do marco legal da primeira infância, e é uma característica muito forte aí presente na política estadual da primeira infância, e também a gente não pode esquecer do orçamento, né? Então, a criança, ela passa em forma de lei, então a gente consegue aí garantir orçamento público para a criança. Esses foram os avanços. Perfeito, Paola, te agradeço pela contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito bom falar sobre o tema. Sempre que quiser, disponível aqui o Jornal da Rede Alesp. Obrigada, eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigada, Paola. O governador João Dória assinou ontem, dia 24, a autorização para a implantação de novas unidades do Poupa Tempo em 20 cidades. Serão beneficiados os municípios de Arujá, Caçapava, Capão Bonito, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Ibitinga, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itatiba, Jabuticabal, Jandira, Mococa, Mojimirim, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, São Sebastião, Taquaritinga, Valinhos e Votorantim. As novas unidades fazem parte do plano de expansão anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista, que prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento do Poupa Tempo. Com a integração, as Ciretrans serão transformadas também em Poupa Tempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local. Segundo o governo do estado, as implantações serão viabilizadas em parcerias, claro, com as prefeituras e contarão com estrutura mais moderna e tecnológica, proporcionando segurança e comodidade, atendendo mais de 2 milhões de pessoas no estado. Centrais sindicais e movimentos sociais prometem realizar amanhã, quarta-feira, dia 26, um ato em frente ao Congresso Nacional, lá em Brasília, contra a fome e a desnutrição no país, bem como reforçar o pedido por mais vacinas contra a Covid-19. Entre as demandas, o protesto pretende pressionar pelo aumento e ampliação do auxílio emergencial dos atuais R$ 190 em média a 40 milhões de brasileiros para R$ 600 a 70 milhões de brasileiros. Ao todo, os manifestantes prevêem doar ao fim do ato 3 toneladas de alimento já recolhidos. Segundo as lideranças, os alimentos foram produzidos de forma orgânica por cooperativas de agricultores familiares em assentamentos dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, a CONTAG. De acordo com os organizadores, o ato será presencial, porém sem aglomeração e sob todos os protocolos sanitários para evitar o contágio e a propagação do coronavírus. Os organizadores também prometem que o evento terá transmissão por meio das redes sociais e também pelo YouTube. Agora a gente fala aqui no Jornal da Rede Alesp sobre uma previsão de possível piora da pandemia aqui no estado de São Paulo. E eu converso agora com o médico Marcos Boulos, ele é infectologista. Boa tarde, doutor Marcos, bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem comigo e com vocês também? Dentro das possibilidades, sim, não é, doutor?
A gente tem escutado nos últimos dias, não é? Falando sobre uma possível terceira onda, já estaríamos nela ou não. Como é que a gente define essas questões de ondas da Covid, doutor? Nós estamos fazendo, vamos supor, uma onda periférica, né? Porque as ondas, como elas foram estabelecidas em termos de epidemia, principalmente como eles estão usando na Europa, você negativa os casos, ou pelo menos com muito poucos casos, e volta a subir. No nosso caso, isso nunca aconteceu. Nós estamos sempre com, né, desde a primeira onda, se a gente quiser chamar onda, ela está lá. O que aconteceu é que houve uma discreta diminuição para subir depois, nós chamamos segunda onda. Aí dá uma discreta diminuição da segunda e sobe outra vez, chamamos terceira onda. Não é necessário. O que acontece é que nós estamos com um número de casos bastante elevado e, se quisermos chamar terceira onda, pode ser, porque está subindo outra vez. Mas eu diria que é uma piora da situação que estava até agora. Isso significa, não é, doutor, pela sua fala, que nós não saímos do nível crítico, apesar de algumas diminuições de pessoas ocupando o leito de UTI. Eu estou dizendo isso para o senhor, para quem está em casa, eu imagino que a preocupação, o senhor já disse, né, sobre a questão de primeira, segunda, essa possível terceira onda, mas a gente tem também, nesse momento, notícias que os números de leitos já sendo utilizados de UTI cresceu, temos mais de 80% aqui no estado de São Paulo. Me parece que a gente nunca teve efetivamente algo real no sentido de diminuição dos casos. Eu queria que o senhor falasse isso para a população que nos assiste. Bem, quando começou a epidemia, a previsão é que ela provavelmente, da maneira que ela estava, ela terminaria ainda o ano passado. O que aconteceu é que vários fatos contribuíram para que isso não ocorresse. Primeiro, a característica desse vírus. Ele promove uma imunidade muito baixa. Então, como ele promove imunidade baixa, as pessoas até se reinfectam. Então, é necessário, por isso foi muito providencial, que você use vacinas para conseguir ter uma imunidade melhor. Então, se percebeu que ela ia prolongar. O que aconteceu mais tarde um pouquinho foi que, além das pessoas ficarem, de uma certa maneira, desconfortáveis com os protocolos sanitários, pararam de evitar aglomerações, isso aconteceu muito nas festas de fim de ano, e começaram a usar menos máscara, houve surgimento de uma nova cepa, a cepa brasileira, P1, que era de uma disseminação muito maior do que a original. Isso fez com que nós tivéssemos um aumento de casos significativo. Isso aconteceu não só em janeiro, começou em janeiro, a gente já previa, em meados de janeiro, que o sistema de saúde ia entrar em colapso. Em fevereiro para março entraria em colapso. E, de fato, ocorreu. E só não colapsou antes porque, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, foram criados mais de 3 mil leitos novos de UTI para segurar o número de casos. Mas, a despeito disso, houve um colapso, as pessoas morreram por falta de UTI, por falta de disponibilidade. Quando começou, então, a restrição, começou a surgir efeito, então esse número que estava elevadíssimo em abril começa a reduzir, precocemente, prematuramente, se abriu outra vez, se flexibilizou. Daí os números voltam a aumentar e agora nós estamos numa fase que está aumentando gradativamente, mas com uma flexibilização muito grande, muito maior do que o momento permite, né? Nós estamos numa situação muito dramática em termos de número de casos. Se nós tirássemos os leitos que foram adicionados, nós estaríamos com o caos completo, mas não demorar. É possível que nós cheguemos em 2 a 3 semanas outra vez ao colapso do sistema de saúde, porque além de estar subindo, chega agora a notícia, nós estamos vendo aqui, que uma nova cepa originária da Índia, com maior disseminação, maior potencial de disseminação, começou entre nós. Nós já temos alguns estados com essa cepa, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul e mais um ainda, Minas Gerais. Isso pode eventualmente levar a uma situação mais dramática ainda. Aproveitando a fala do senhor sobre a variante indiana, sobre esse surgimento de novas cepas e como, então, contextualizar todas essas novas cepas nesse momento de cobertura vacinal aqui no Brasil, não só no estado de São Paulo. Doutor, a questão, até para que as pessoas realmente tenham a informação correta, também temos ouvido, e hoje saiu muito isso também na mídia, de criar barreiras para que essa variante indiana não entre, por exemplo, no estado de São Paulo. Barreiras na rodoviária no Tietê, ainda estão entendendo como seriam essas barreiras no aeroporto.
vai funcionar, na sua visão, nesse momento, ou era algo que já teria que ter sido feito antes? Olha, não vai funcionar na sua plenitude. Eu acho que é adequado que você evite que a cepa circule de maneira mais intensa. Mas nós temos muitas maneiras de entrar no Estado e o país, a circulação é imensa, não é só pelos órgãos oficiais, ônibus, avião, as pessoas entram de carro, entram de qualquer maneira, eles acabam entrando. E veja, a barreira como foi feita. O caso que apareceu, e que foi para Minas Gerais, por exemplo, ele passou por São Paulo, chegou em Guarulhos. Aqui foi feito o teste e ele continuou a viagem. Ele pegou um avião nacional e foi parar em Minas Gerais. E deu positivo, só que ele já estava em outro lugar. Ajuda a disseminar. Então, se você vai fazer a vigilância, a barreira, você não pode permitir que a pessoa fique circulando, porque isso não adianta nada. Olha, diagnostiquei, mas quando vai sair o diagnóstico? Saiu 2 dias depois. Aí pronto, aí as pessoas já estão em outro lugar. E aí a disseminação já ocorre em outros lugares, né? Me parece, doutor, ser muito difícil nesse momento em que estamos ter medidas que tenham uma eficácia de 100%, a não ser ter uma vacinação em massa e uma cobertura vacinal maior do que nós temos, não é? É verdade. Hoje nós estamos dependentes da vacina. Infelizmente, a disponibilidade de vacina é muito pequena e nós estamos ainda padecendo com a falta de insumos. Então, nós não vamos conseguir tão cedo a imunidade necessária, chamada imunidade de rebanho. Então, mas é necessário que a vacina, por exemplo, já com o primeiro resultado da vacinação, apesar de um número pequeno, é que ela priorizou inicialmente os idosos. Então, estão morrendo menos idosos do que estavam morrendo antes. Mas o número de casos continua extremamente elevado. E depois, o estilo de comando que nós temos, a nossa vigilância da política governamental é um caos, né? É o pior país disparado em termos de controle da epidemia. Porque em todos os países você tem um controle que origina de um poder central, em que você faz protocolos de como atuar, como fazer, promove os insumos, compra as vacinas, faz protocolos de vacina. Isso não ocorreu no país. Ao contrário, o governo federal deixou ao Deus dará, não só não promoveu, como jogou contra a crise sanitária, e os estados fizeram o que quiseram. Então, é essa bagunça que nós temos hoje. Número de casos de mortes muito alto e que seriam bem menores se houvesse uma responsabilidade mais importante do governo, dos governantes, principalmente do governo federal. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, doutor Marcos, justamente para repercutir na visão do senhor e da ciência, o senhor como médico infectologista, como é que o senhor analisa essas primeiras semanas da CPI da Covid? E nós temos hoje, nesse momento, acontecendo o depoimento da Mayra, e aqui no ao vivo ela diz que toda doença deve ser tratada precocemente. Cai justamente um pouco nessa questão que o senhor falou na sua resposta anterior, de se ter um norte, né? Correto. Veja, se você me perguntar da CPI primeiro, eu não sei se precisa de CPI, porque tudo que vão apurar na CPI já foi declarado, as pessoas declararam, ninguém escondeu. Não precisa buscar documentos escondidos, porque as pessoas declararam. É só você coletar tudo que foi dito pela essa moça Maíra, ou que foi dito pelo presidente, pelos ministros de saúde, você tem já um número de dados suficientes para você punir quem você quiser. Agora, a CPI pode estar descolando alguns documentos, como o da caso da Pfizer, que mostraram que, de fato, as vacinas poderiam ser adquiridas bem antes, aquelas coisas todas. Mas os fatos aí estão concretos. Com relação a toda doença de tratamento precoce, desde que exista. Se não existe tratamento precoce, o que você vai fazer? Você tem uma gripe, que tratamento você vai fazer? Você vai tomar analgésico. Se você tem febre, está antitérmico, se tiver dor no corpo, vai tomar analgésico. Então, você não tem tratamento precoce para vírus. Vírus é diferente de que você tem bactéria, protozoário, que são micro-organismos muito maiores, e que os medicamentos atuam para destruir. O vírus não. O vírus ele vive dentro da célula humana. Então, as pessoas que sabem como vive dentro da célula humana, se houvesse um remédio eficaz para vírus, matava a célula humana. Então, seria muito bom. Então, por isso que medicamentos para vírus só servem para aquelas viroses crônicas, tipo HIV, hepatite, em que você usa medicamento para diminuir a replicação do vírus, não para matar o vírus. E quando você diminui a replicação, você deixa de ter a doença em atividade.
as pessoas ficam com o vírus, mas tem que ficar tomando remédio, porque se você parar, o vírus pode voltar. Então, falar que tratamento precoce para vírus, isso não existe. Tá? Então, isso é uma invenção, vamos usar tratamento precoce para um vírus, como o vírus do coronavírus, o vírus da gripe, isso não existe. Perfeito. Dr. Marcos Boulos, agradeço a contribuição do senhor hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp, sempre muito bem-vindo aqui para o esclarecimento à população. Eu que agradeço a você e a todos os espectadores. Muito obrigada, doutor. Bom trabalho. E agora, como vocês sabem, a gente passa o bastão para ela. Carolina Franca hoje vai comandar o Tribuna Virtual. E a gente sempre fala, né, que o Tribuna, dia que tem sessão extraordinária, é uma prévia também, não deixa de ser do que vai acontecer mais tarde aqui no Parlamento. Exatamente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos assistem. O Tribuna é esse espaço importante, né, para os deputados conversarem com a população de assuntos de sua escolha, que também podem ser as atividades aqui da casa, sejam os projetos que estão sendo discutidos, né, ou qualquer outra questão também. As comissões aqui da casa também estão recebendo secretários. Por exemplo, né, neste momento, a Comissão de Saúde recebeu hoje o secretário de Saúde do Estado de São Paulo para dar uma prévia aí sobre a gestão que está sendo realizada aqui no nosso estado. Então, eles também podem opinar aí sobre esses assuntos da comissão e da casa. É isso aí, Carolina. Então, daqui a pouco, aliás, coladinho agora com a gente no Jornal da Rede Alesp, que fica por aqui. A gente volta amanhã no mesmo horário. Fica agora, então, como eu disse, com a Carolina Franca e o Tribuna Virtual.